Olá, irmãos e irmãs. Sim, estamos de volta. O plano seria estarmos reunidos em nosso local de reuniões neste domingo, mas as reformas exigiram mais tempo. Por isso, estaremos neste modo online, neste e no próximo domingo. Agora, o importante nesse momento, na hora desse comunicado, é que você entenda e saiba também, que várias pessoas estão envolvidas nesta reforma, também nas transmissões da EBD e na logística dos cultos à noite. Sendo assim, vamos agradecer a estes irmãos e irmãs pelo serviço prestado na obra do Senhor. Mas, acima de tudo, agradeçamos a Deus por estar conosco. E nós sabemos disso devido aos meios que Ele tem providenciado para que estejamos juntos ao redor da Sua palavra. Vamos então aproveitar este tempo e exercitar paciência, gratidão e confiança no Senhor, que caminha com seu povo por meio do seu Espírito, nos dando da sua palavra santa e da sua paz. Ah, vamos falar dessas coisas? Vamos então à aula de hoje. Neste e no próximo encontro estudaremos sobre confiança. Apenas duas aulas, tempo curto, vamos conversar assim de modo resumido sobre o tema da confiança. Na introdução, vamos ver o que acontece atualmente com a confiança no mundo. Falaremos sobre a crise de confiança que se instalou na sociedade e o perigo que isso representa. Depois, o estudo será dividido em três partes. A primeira parte, em quem devemos confiar. Veremos que nossa confiança deve ser plena, plena que significa total, só em Deus. A segunda parte vai perguntar por que confiar em Deus. E a terceira, como devemos confiar em Deus. Eu quero então começar aqui nesta introdução, te levando a pensar que sem confiança não dá para viver neste mundo. Nós precisamos confiar em pessoas e as pessoas com quem mantemos algum tipo de relacionamento também precisam confiar na gente. Do contrário, a coisa não anda. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas é claro, você é livre para pensar também em alguns outros exemplos. Veja, quando a gente está atravessando a rua, uma coisa bem simples. Você está atravessando a rua no sinal fechado, é a tua hora de atravessar. O que que acontece? Você e eu, nós confiamos que não seremos atropelados, não é verdade? A gente confia que ninguém vai sair dali, vai engatar uma marcha e acelerar e nos atropelar. A gente confia. Outra coisa, quando nós vamos a um restaurante, a gente confia que a comida não esteja envenenada. E quando a gente deixa os nossos filhos em alguma escola ou creche, o que que acontece? A gente confia que nossos filhos não sofrerão abuso de qualquer natureza. E os exemplos se multiplicam. A gente poderia falar do dinheiro no banco. A gente deposita o dinheiro e o banqueiro não leva o dinheiro. Se bem que essas taxas de juros é um modo de levar, né? Mas, enfim, o dinheiro é colocado lá e você não é roubado. Outra coisa, você trabalha e no final do trabalho, ou ao final de um tempo, você recebe o pagamento porque você confia naquele que te contratou. E daí por diante. Viram? Sem confiança, nós não podemos viver nesse mundo, esse mundo que foi feito para isso, esse mundo atual. Porque nós necessitamos uns dos outros, em grau maior ou menor, é, nesse mundo, nesta sociedade. Mas há um problema diante disso tudo. Que problema é esse? O problema é que nós estamos vivendo uma crise de confiança e parece uma praga. As pessoas desconfiam de tudo
e de todos. Tem muita desconfiança no ar, até mesmo onde dificilmente a gente pensaria que existisse. E eu me refiro às famílias. É triste, né? Mas a gente ouve o tempo todo. Marido e esposa desconfiam um do outro. Ah, eu não acredito que ela me ame. Eu não acredito que ele me ame. Será que tem outro? Deve ter outra, né? Essa coisa fica queimando nas cabeças e é fonte de muitas desgraças. Por quê? Porque não existe certeza. Caso houvesse certeza, não haveria dúvida. Então, tudo que as pessoas possuem é apenas a incerteza. Daí elas correm para a desconfiança. E assim a desconfiança segue seu caminho entre pais e filhos, patrões e colaboradores, cidadãos e governantes, e etc. A crise de confiança é uma realidade e ameaça a estabilidade em muitas áreas. Olha, para você ter uma ideia, muitas guerras, a história é testemunha, a história narra isso. Muitas guerras dentro de nações, e aqui eu estou falando de guerra civil, guerra que acontece dentro de uma nação. Essas guerras ocorreram por causa do quê? Da falta de confiança geral nas autoridades em todos os níveis. E aí, essa falta de confiança, essa desconfiança, partiu também para onde? Para as pessoas. Vizinhos não confiavam em mais ninguém, e aí se instalou a guerra. Viu como a confiança é importante e a falta dela é extremamente perigosa? E como sempre, há espaço para piorar. Nós temos testemunhado com muita tristeza que a falta de confiança ela já é uma realidade até nas igrejas. Irmãos não confiam na palavra uns dos outros e as lideranças acabam conseguindo somente alguns pequenos e frágeis resultados por meio de medo ou então de ameaça, porque já não existe mais, sabe o quê? Relações entre as pessoas. Não há mais confiança. E o fundo deste poço ocorre quando as pessoas não confiam nem mais na palavra de Deus. A Bíblia passa a ser apenas mais um livro velho qualquer, ultrapassado, uma peça de museu que não fala aos nossos dias e só atrapalha a vida de quem quer viver. É isso que tem gente falando. Há vários caminhos por onde poderíamos ir em busca de explicações para essa crise de confiança. Alguns falam da incompetência geral da nossa época. É, sabe, alguém constrói uma ponte, a ponte cai, um prédio cai, vai no médico, dá um diagnóstico errado, vai no restaurante, a comida ruim, e daí por diante. Sabe, gente que não sabe mais se expressar, falar, há uma crise de conhecimento no nosso meio, apesar de termos muito conhecimento. Então, muita gente fala sobre essa tal de falta de competência, ou seja, por causa da incompetência, haveria essa crise de confiança. Mas como é que isso pode ser problema numa época de tanto conhecimento e quando as pessoas são praticamente especialistas em tudo? Não é isso? E, além disso, meu irmão, minha irmã, incompetência sempre existiu. E se é um problema hoje em dia, isso não explica tudo sobre a falta de confiança. Então quer dizer que falta de confiança entre marido e mulher é por causa da competência? Não. Então a coisa não fica só na área técnica, tem coisas a mais. Sim, há muita incompetência no nosso mundo atualmente, mas isso não explica essa crise de confiança. Outros acreditam que há tanta desconfiança por causa dos muitos casos que vêm a público denunciando corrupção em geral, do tipo que atinge empresas e governos,
ou então traições entre pessoas, viu? Então a coisa aqui está ampliando, né? Antes era incompetência e agora tem a ver com corrupção, traição. Será que é isso? Bom, isso teria talvez contagiado as pessoas de um modo geral e a desconfiança está se tornando algo normal. Mas o problema com essa explicação é que corrupção, engano, mentira, traição também sempre existiram neste mundo. Sempre estiveram aqui. E mais, as pessoas sempre souberam disso de um modo ou de outro, num grau maior ou menor. Nada disso é segredo para ninguém. É claro, só era menos denunciado do que hoje. Essa é a única diferença. Esse tipo de situação hoje em dia tem mais publicidade do que antigamente. Era mais escondido, mas todo mundo sabia que acontecia. E para parar por aqui, eu quero já entrar direto no assunto, porque o que parece mais de acordo com a realidade dos fatos é que desconfiança tem a ver com a instabilidade das pessoas. Alguém hoje está de um jeito, amanhã está de outro. É ou não é verdade? De acordo com, parece que o clima, né? Hora está chovendo, hora está ventando, hora está abafado. Sempre tá de um jeito diferente. Então falta o quê? O que está faltando aqui? Está faltando firmeza. Está faltando solidez nas pessoas. É por isso que ninguém se aventura a ficar no terreno da confiança alheia, por assim dizer, com medo do quê? De afundar. Isso tem muito a ver com o significado da palavra confiança. Confiança é uma palavra interessante. Nós falamos português. A nossa língua, ela vem direto do latim. Tem grande influência também do grego. É claro que hoje em dia a gente recebe contribuições de outras línguas, principalmente do inglês. Mas o fundo mesmo, sabe, o conteúdo maior da nossa língua é do latim. E a palavra confiança vem de lá. Em latim, confiança é confidere. Confidere. É uma palavra só, mas é formada por duas palavras. Com e fidere. Fidere é uma palavra, claro, latina, vem do latim, e é muito interessante, porque ela significa fé. Sim. Então, confiança é o quê? É acreditar com firmeza. É isso que significa. Acreditar solidamente, firmemente. Porque confiar é estar com quem nos dá segurança, nos dá firmeza. Por quê? Porque não muda. Porque é estável. Porque não se abala. Só que não existe uma pessoa nesse mundo que seja assim. Nenhuma pessoa é assim. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos aos abalos da vida. Todos nós somos abalados continuamente. Faz parte do ser humano se desorganizar, variar de posição, ser levado pelo medo. Ainda vai falar sobre isso nessa aula. Faz parte do ser humano ter as suas crenças afetadas por alguma situação, perder o sossego por ser contrariado, e etc, etc, etc. Por isso, devido a essa instabilidade, essa falta de firmeza, essa falta de constância no ser humano, nós não podemos confiar nas pessoas de modo total. Isso não significa que devamos desconfiar das pessoas. Uma coisa é não confiar, outra coisa é desconfiar. Por exemplo, eu quero primeiro falar aqui de não confiar. Meu pai nunca me traiu. Nunca. Meu pai, minha mãe também. Meus pais foram maravilhosos. Sabe, tinham palavras firmes, eram firmes comigo, mas eram pessoas que eram seres humanos. O que significa isso? Significa que eram fracos também.
eram inconstantes e de diversos modos. Não só em fazer concessões, ou mudar talvez uma opinião. Não, não é só nisso. No próprio ser humano. Por exemplo, se eu confiasse totalmente em meu pai, totalmente, significaria, sabe o quê? Que ele estaria hoje aqui comigo para me ajudar, para me orientar, para me conduzir, sabe, para dizer para mim, olha, eu gostaria que você fizesse assim, como ele falou tantas vezes para mim, mesmo depois que eu já era adulto, casado, pai. Meu pai falava assim comigo, ele me dava orientações extremamente sábias. Mas meu pai morreu. Por que que ele morreu? Porque ele é ser humano. Existe uma fragilidade no ser humano, em que a gente não pode contar com o ser humano 100%, por conta dessas fragilidades. Por melhores que sejam as pessoas, elas não estarão conosco sempre. Um dia elas partirão. Então, não dá para confiar totalmente em alguém. E, mas tem a desconfiança, e aqui é muito importante fazer essa distinção, sabe, diferenciar uma coisa da outra. Os cristãos, nós, os cristãos, aqueles que são regenerados, aqueles que foram chamados pelo Senhor, habitados pelo seu Espírito, nós não podemos confiar totalmente em qualquer pessoa, porque nós sabemos que os seres humanos são fracos, são falhos, não são firmes o tempo todo. É por isso que nós não confiamos. Mas isso é totalmente diferente da desconfiança. Não é a mesma coisa? Não. Desconfiar é acreditar sem ter certeza, e aqui que está o problema, que ninguém merece nenhuma confiança. Isso é errado. Tem gente que é assim, isso é quase patológico, como se fosse uma doença. E por quê? Por que que é errado? Porque pensar mal de alguém sem motivo é fazer falso julgamento. Veja, não confiar é diferente de desconfiar. Não confiamos totalmente em ninguém, porque ninguém pode responder à nossa total confiança. Algum dia, em algum momento, essa pessoa pode falhar com a gente. E nesse momento, quando isso acontecer, o nosso olhar não pode ser de julgamento, mas de compreensão. É isso mesmo? Sim, somos cristãos, seguidores de Jesus. Falharam com a gente tem que olhar para a pessoa sem julgar. Compreenda. É o momento de dizer: essa pessoa, ela é como eu, ela é fraca, ela é falha. Agora, desconfiar nos leva a ver a outra pessoa como sendo diferente de nós, pior do que nós. Perceberam? Então, pelos óculos da desconfiança, ou melhor ainda, pelos óculos aqui da confiança, ninguém é diferente, porque todos somos pecadores. Nós não podemos julgar alguém com base no que pensamos sobre o nosso caráter. Não pode dizer, eu sou bom e aquele lá é mau. Não, porque o nosso caráter, ele não é base de julgamento. O nosso caráter está em formação, está em construção, está indo na direção do caráter de Deus, mas ainda não chegou. Então, julgar o outro, dizer, eu desconfio daquela pessoa ali, mas por quê? Não sei, mas sei lá, acho que, acho que o nariz dele, sei lá, tá faltando cabelo ali, não sei. Eu acho que não merece minha confiança. Tem gente que fala esse tipo de coisa. Isso é errado. Você não tem certeza? Então, abandone isso. Desconfiar não é bom. Desconfiar não faz parte do caráter de Deus. Porque tudo isso tem a ver com a crise de confiança pela qual nós passamos hoje em dia. E aí nós chegamos no segundo questionamento, ou segunda parte. Em quem devemos confiar totalmente? Bom, já foi adiantado lá na introdução.
Mas é bom lembrar, eh, nós somos a igreja. Nós somos um povo que foi resgatado do meio dessa confusão, dessa falta de firmeza geral, que leva não só a não confiar nas pessoas, como a muita desconfiança. Bom, a gente vai mudar o rumo dessa prosa agora, porque há um em quem nós podemos lançar toda a nossa confiança: Deus. Deus não é aquele para quem nós olhamos e vemos limitações, falhas, fraqueza em se manter firme o tempo todo. Não. Aliás, essa é uma das grandes, uma das infinitas diferenças entre Deus e nós. Por vezes, nós agimos com bondade. É verdade. Nós não somos demônios. Às vezes, a gente age de modo bom com outras pessoas. E alguém olha e diz assim: Ó, você foi bom. Sim, fui, ou você, ou seja lá quem for. Foi bom naquele momento, mas a gente não consegue se firmar em bondade o tempo todo. Deus não é assim. Deus, ele é bom. Deus é justo. Sabe? Deus é amor. E daí por diante, Deus ele não, ah, ele não age em certo momento com justiça ou em outro momento com amor. Não, de jeito nenhum. Deus ele é santo. Então isso é o tempo todo. Deus é assim, com firmeza. Por isso, quando a Bíblia, ó, estou com a minha Bíblia aqui, hein? Preparado. Quando a Bíblia compara é, Quando a Bíblia compara o Senhor com uma rocha, a Bíblia está dizendo que Deus, na verdade, Deus não se abala. Por quê? Porque rocha, para o escritor bíblico, era uma coisa, uma bela imagem. Você olha para uma rocha, a rocha está firme ali, não é? Ela, ela não se abala e nem pode ser abalada. E Deus é do mesmo jeito. Deus não perde a firmeza de caráter, de propósitos e de vontade. Por isso, devido a essa firmeza de caráter, de propósito e de vontade, ele merece a confiança máxima do seu povo. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia agora, no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, eu já vou abrir porque já estava marcado aqui. Eu já vou abrir aqui, é 2 Samuel capítulo 22. 2 Samuel capítulo 22, versículos 2 e 3. Isso aqui é um cântico de Davi, cântico maravilhoso de Davi. Depois você dá uma olhada lá no capítulo 21 e lá vai mostrar, sabe, as vitórias de Davi, as guerras e todas aquelas batalhas, uma coisa impressionante. E aí Davi ele escreve, ele canta aqui, faz uma música, um poema ao Senhor, falando sobre todas essas coisas. E não foram coisas pequenas. Depois você lê lá, você vai ver que ele enfrentou gigantes. E não eram gigantes comuns, eram gigantes que tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé. E o texto é claro, diz que tinha 24 dedos. Imagina uma figura enorme e esquisita. É para causar medo mesmo. E, no entanto, Davi está agradecendo o Senhor porque o Senhor o conduziu em meio a todas essas coisas e ele se saiu muito bem. Segundo Samuel, capítulo 22, versículos 2 e 3, está escrito: E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Veja, o Senhor é ele quem dá firmeza para Davi, a rocha, tá vendo? É a minha cidadela que é fortaleza. Fortaleza eram aqueles castelos extremamente bem construídos, em cima de rochas e com muros enormes que não podiam ser invadidos. Então ele está dizendo que o Senhor é aquilo para ele. O Senhor é todas essas coisas. É o meu libertador. Que coisa linda, hein? E no versículo 3, o meu Deus. E aí ele repete a imagem. O meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte.
quer dizer, o meu fundamento. É ou não é? E o meu refúgio. Eu vou para onde? Eu vou para Ele. Eu vou para o Senhor. Veja, Davi, aquele guerreiro, falando esse tipo de coisa. Porque a gente tem uma ideia muito estranha de Davi. Davi, o Davizinho, menininho. Não, irmãos. Davi, ele era um guerreiro, ele era um homem perigoso até, sabe? É, isso mesmo, isso mesmo. Deus nem permite que ele construa o seu templo por conta disso daí. Ele era uma pessoa violenta. No entanto, olha como é que ele fala aqui. Olha como Davi fala, olha como ele age. Ele age como se ele não tivesse força nenhuma, os seus feitos foram nada, entende? Na verdade, era Deus com ele. Não fora o Senhor, ele teria perdido. E de fato, ele era rei de uma pequena nação, um pequeno exército, ainda desorganizado. E como é que eles venciam tudo aquilo? E aqueles gigantes, aquelas figuras aterradoras, como? Só Deus mesmo. Por isso ele diz: ó Deus, da violência tu me salvas. No final do versículo 3 aqui. Coisa linda. Por quê? Porque ele não se considerava o tal. Ele entendia que o Senhor era isso. Por quê? Porque Deus é firme. Deus não se abala. Deus, você pode estar nele. Se as águas vierem e tentarem te levar, você já viu imagens na televisão, filmes, enchentes quando vêm, levam as pessoas. As águas perturbadoras, sabe, as enchentes deste mundo querem nos levar. E, e aí Davi diz que ele se agarra na rocha, porque se agarrar na rocha, a água não vai levar. Essa é a imagem, porque é firme. E porque é firme, merece confiança. Só em Deus nós podemos então confiar completamente. Aí sim, Deus ele não pode ser abalado. É, Deus não vai morrer. Deus não vai ficar fraquinho. Ele não vai ficar doente. Ele não vai se esquecer de mim. Não, Deus vai estar o tempo todo comigo. Então, por conta disso, eu posso confiar nele plenamente. E agora nós chegamos à segunda parte do nosso estudo e a questão muda. A questão é: por que podemos confiar totalmente em Deus? Nós vamos responder a isso lembrando que já foi dito aqui sobre o significado de confiar. Lembra-se? Confiar é acreditar com firmeza. Eu quero destacar a palavra acreditar. Essa palavra, ela está ligada ao quê? A crer, a ter fé. Não é isso? Você acredita? Você crê? Você tem fé? Claro que o nosso estudo aqui não é sobre fé. A gente poderia falar um pouco mais, que fé, a fé que Deus espera de nós, não é apenas acreditar. Demônios acreditam que Deus existe. O texto já nos fala sobre isso lá em Tiago. Então, mas acreditar nos leva à fé, nos faz pensar em fé. Esse é o sentido. Esse é o ponto. Quem confia em Deus é quem tem fé em Deus. Confiar é ter fé. Portanto, confiar e fé, aqui ó, estão intimamente ligados um no outro. Confiança e fé estão muito ligados. Então, sendo assim, se temos fé em Deus, então nós podemos e devemos confiar em Deus. Só isso? Eu acho que aqui já estava bom, mas a gente pode ir um pouquinho mais fundo nesse ponto. Porque a intenção de falar disso aqui, a intenção é deixar clara a ligação da confiança com a fé. Isso só pode ser feito levando-se em consideração o quê? As promessas de Deus. E o motivo é simples. Não adianta dizer que eu tenho fé em Deus sobre qualquer coisa, mas que ele não prometeu, que ele não falou.
não pode inventar. A gente não adianta ficar falando coisas que o Senhor não disse. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Ah, imagine, imagine alguém que tem diabetes, mas insiste em comer a metade de um bolo delicioso. Ah, tá tão gostoso. Ah, eu vou comer. Só que antes de comer, ó, faz aquela oração agradecendo a Deus pelo bolo e pedindo para que nada de mal aconteça. É, já pensou? Para que nada de mal dê errado aqui. Alguém assim, parece engraçado, né? Mas alguém assim, biblicamente falando, não confia nem tem fé em Deus. Porque o Senhor nunca prometeu que faria esse tipo de coisa. As coisas, claro, vão ficar mais nítidas quando a gente vai para um exemplo bíblico aqui, um exemplo bíblico maravilhoso. E eu quero falar, evidentemente, de Abraão. Vejamos aqui, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos? É, Romanos. Pensou que era Gênesis, né? Não. Romanos, vamos abrir a Bíblia lá em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Texto que vai nos orientar agora aqui. O exemplo bíblico aqui é Abraão. Deus ele pediu a Abraão que acreditasse no impossível. Sabia disso? Que ele e a sua esposa, Abraão e Sara, apesar de já estarem além da idade de ter filhos, realmente, de verdade, não por adoção, mas deles, eles teriam um filho. Bom, Abraão estava o quê? Abraão era uma pessoa, sabe, meu irmão, minha irmã, ele não era aquele tipo que às vezes as pessoas pintam, Abraão tinha fé em Deus, ele. Não. Abraão era uma pessoa bastante pé no chão, era uma pessoa bastante consciente do que estava acontecendo, e principalmente da situação, nesse caso aqui, da situação dele e de Sara. Veja ali no versículo, antes de ler o versículo, eu quero dizer que nós não vamos fazer uma análise da passagem, porque nós não temos tempo para isso. Além do que, para o nosso tema aqui, que é confiança, os comentários que nós faremos, acredito sejam suficientes para esse encontro aqui. Mas Abraão era uma pessoa extremamente consciente de quem ele era, de quem a mulher dele era e qual era a condição dos dois. Como é que eles estavam? A idade deles, daí por diante. Veja ali o versículo 19 de Romanos, capítulo 4. Romanos 4, versículo 19. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Eu gosto disso aqui. Sabe por que eu gosto? Não é porque lança dúvida na palavra de Deus, não é nada a ver, não é isso não, ao contrário. Aliás, nem lança. É porque isso aqui me aproxima dessas pessoas. Porque a gente olha para esses personagens, essas pessoas aqui na Bíblia, e a gente. Ah, eu estou longe de Abraão, já era. Não! É o contrário. Isso aqui é para nos aproximar deles. Veja, eu gosto dessa palavra aqui, levar, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Veja, a fé de Abraão, ela não se baseava em negar os fatos da vida. Tem gente que quer ter fé cega. Ah, Deus falou, fim. Deus não é assim. Deus ele fala, ele fala a nós. Existe alguma lógica sempre por trás. Deus não nos abandona na loucura. O pecado é que faz isso. Faz com que as pessoas façam coisas que não fazem o menor sentido. Mas aqui o sentido faz, é porque Deus falou. E Abraão, ele tinha consciência de quem ele era. Ele não nega, Deus está falando isso. E eu sou esse aqui,
Eu sou ex com 100 anos, minha mulher com 90, e eu não estou bem. Só que Abraão não ficou nisso. É aqui onde que Abraão é o pai da fé. Ele é o pai da fé, não é porque ele creu cegamente, mas porque ele não ficou na análise que ele fez de si mesmo. Ele olhou para si e falou: olha, eu sou uma pessoa extremamente limitada. Não vai dar. Por mim não vai dar certo, mas Deus falou. Olha aí. Então ele agiu em fé. Ou seja, ele agiu no ambiente da fé. A sua fé foi direcionada para onde? Para a promessa de Deus. Por quê? Veja ali no versículo 21 agora. Veja ali no versículo 21. Por que ele foi para a promessa de Deus? Porque estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão estava plenamente certo de que Deus era capaz de cumprir o que ele havia prometido. Eu sou uma pessoa que tem esse problema, eu tenho essas limitações, mas quem falou foi Deus. Então eu vou confiar em Deus. Então, apesar da impossibilidade da situação, veja agora aqui o versículo 20, parece que a gente está caminhando para trás, né? Veja agora aqui o versículo 20. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ah, que versículo maravilhoso! Que versículo maravilhoso! Meu irmão, minha irmã, é, a essência, e quando eu falo de essência, eu estou querendo falar o seguinte: o centro, o miolo, o núcleo, sabe, a alma da fé. Sabe, a alma da fé é que ela faz com que a gente dê glória a Deus. Não tem alguém que diga assim: ah, eu tenho fé em Deus, e paradinho assim, sabe, nem pense nessas coisas. Ah, eu tenho fé em Deus. Não tem. A fé em Deus, ela leva a glorificar a Deus. Porque quem confia nele sabe que ele pode fazer aquilo que ele prometeu. É neste ponto que Deus é glorificado na fé, porque ele é honrado como aquele que é todo suficiente, que é todo poderoso e que pode satisfazer todas as nossas necessidades, não é tudo aquilo que a gente quer. Deus, ele satisfaz as nossas necessidades. Ele pode fazer isso. E se ele pode fazer isso, então a gente glorifica ele. Então Deus, ele é compreendido como aquele que pode também o quê? Ressuscitar os mortos e criar do nada. Não é assim que a gente entende a criação? Deus, ele criou do nada e ele também ressuscita mortos. Ali agora no versículo 17 do capítulo 4 aqui de Romanos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Sendo assim, confiança e honra, porque glória ali significa honrar, estão também totalmente interligados uma na outra. Confiança e honra. Por quê? A gente confia em Deus e a gente honra a Deus. Porque a gente glorifica a Deus, porque sabe que ele vai cumprir aquilo que ele falou. Então, aquele em quem nós confiamos é também aquele a quem nós honramos, como sendo alguém digno de confiança. Isso se aplica a qualquer um também. Quando eu confiava no meu pai, por isso eu honrava ele. Eu confiava na minha mãe, por isso eu honrava ela. Eu confio no pastor, por isso que eu honro ele. Eu confio em você, meu irmão, minha irmã, por isso que eu te honro. Entende isso? Mas conosco há uma limitação. Não dá para a gente fazer isso
Não dá para a gente falar como a palavra de Deus fala, que Deus é digno de toda a confiança. Portanto, a Ele toda a honra. A gente não dá toda a honra a outras pessoas. Por quê? Porque a gente não tem fé, a gente não crê naquela pessoa 100%. Deus não. Deus a gente crê integralmente, totalmente. Por isso a gente glorifica a Deus, ou seja, a gente honra Deus, porque Ele é digno de confiança. Viu só que passagem maravilhosa? Pois muito bem, esse pedacinho aqui da história de Abraão que Paulo usou em Romanos nos mostra então outro elemento ao lado da confiança e da fé, que é a glória, que é a honra. É isso mesmo. E por quê? Porque glória é uma palavra que tem vários significados. E aqui está ligada à honra. Que coisa, hein? Essas doutrinas maravilhosas estão todas ligadas umas nas outras. Todas elas. E assim nós chegamos à terceira e última parte deste estudo. Como devemos confiar em Deus? Bom, nós podemos dizer que confiamos no nosso carro. É ou não é? Você já falou isso? Ah, eu já. Eu confio nesse carro aqui. Por quê? Para fazer alguma coisa. Tipo, ele sobe uma rampa. Esse carro aqui, ele faz uma ultrapassagem. Esse carro aqui, ele consegue carregar uma boa carga. Para esse caso, a gente usa a palavra confiar, não é? Mas o certo mesmo não deveria ser confiar. O certo deveria ser aprovar. Aí ficaria assim: ó, o meu carro ele foi testado e aprovado para fazer algumas coisas. Pode parecer implicância com a palavra, né? Ah, você está implicando com a palavra confiar. Qual é o problema de usar a palavra? Não, não é implicância. Não é. Não é implicância. É precisão. É, é, é como se, e repito, já usei eu já usei essa ilustração aqui. É como se alguém perguntasse a hora para mim e eu dissesse mais ou menos 5 horas. Que? Não, que horas são? Continuo, não é mais ou menos isso. Ninguém vai aceitar isso. Nesse caso é a mesma coisa. Não dá para aceitar confiança com coisas. Não dá. A explicação é que quando nós falamos sobre coisas, nós não deveríamos usar a palavra confiar, mas outra qualquer, de acordo com o instrumento que a gente está usando. Esse martelo aqui, esse martelo consegue bater direito. Aí, tá vendo? Você usa esse tipo de palavra, mas não confiar. E o motivo? O motivo, o motivo é que confiar tem a ver com relacionamento. Agora você entendeu, né? Não dá para confiar em alguma coisa que não dá, que não pode se relacionar com as pessoas, com a gente. Não é verdade? Eu vou dizer que eu vou confiar num carro porque eu me relaciono com o carro, ou com o martelo. De jeito nenhum, né? Relacionamento tem a ver com quem? Com gente, com pessoas humanas e pessoas divinas. A nossa confiança em Deus só pode se dar dentro de um relacionamento. Então, esse é o como. Relacionamento significa o quê? A gente fala demais sobre isso e não faz. E não é muito repetir. Não é muito repetir. Você escuta relacionamento, relacionamento o tempo todo. E às vezes, relacionamento significa envolvimento entre partes. Eu quero saber como é que você está. Como é que você ficou? Como é que você anda? Desde a última vez que nos vimos, e aí? O que houve de lá para cá? Isso é envolvimento. Estou sabendo que você está passando por uma agrura, um problema. Posso te ajudar? Quero te ajudar. Envolvimento. Se eu não creio que Deus está envolvido comigo, como é que eu posso confiar em Deus? A Bíblia nos mostra vários casos assim, de gente que não confiava.
Bom, eu não tenho como fazer uma leitura de cada um e fazer uma exposição, então eu vou contar, vou falar sobre os casos. O primeiro de todos foi, claro, Adão. Adão e Eva. Deus disse para eles, mas em primeiro lugar, Deus disse para Adão para não comer do fruto que estava no meio do jardim, porque, do contrário, ele morreria. O que bastaria para Adão? Bom, eu vou confiar em Deus e vai dar tudo certo, não é? Mas então Adão viu naquela proibição o motivo para desconfiar da bondade de Deus. Outro que agiu do mesmo modo foi Jonas. Deus lhe enviou a Nínive, e aí Jonas não entendeu porque que Deus fez aquilo com ele. Mas Nínive? Deus me mandar para Nínive? Que lugar, hein? Esse lugar aqui é um lugar só de gente ruim, só de gente perversa. O meu povo, o povo israelita, odeia esse lugar. O que eles vão dizer de mim quando souberem que eu vim para esse lugar aqui? Jonas desconfiou dos bons propósitos de Deus. Ele achou que Deus não merecia confiança por salvar inimigos e também por mandar ele para aquele lugar perigoso, para aquele lugar ruim. Eu sou bom demais para estar aqui. E para encerrar um terceiro caso aqui, o filho pródigo. Sim, o filho pródigo age do mesmo modo. Ele abandona a sua casa, deixa a família, leva a sua parte e perde tudo para onde ele vai. Por quê? Porque ele não amava o pai. Ele não consegue mais conviver com aquele pai. Ele prefere o amor do mundo. Mas e o filho mais velho, hein? O filho mais velho, aquele que ficou em casa. Ele não ficou porque ele amava o pai. Ao contrário, os dois. Os dois pensavam ter motivos para desconfiar do pai. O mais novo achava que a felicidade não estava ali, não está nessa casa, não está com ele. Mas onde que está? A felicidade só pode estar num lugar, numa terra distante. Quanto mais longe do meu pai, melhor. E já o mais velho, ele desconfiava que o seu pai não o amava. Por quê? Porque ao ver o irmão mais novo de volta e a festa que seu pai lhe dava, aquele filho mais velho, cheio de ira, pôs todo o seu coração ímpio para fora, gritando com o pai, dizendo que o pai só amava gente ruim, como seu irmão, e não pessoas maravilhosas como ele, que havia ficado em casa. Oh, nenhum dos dois amava o pai. Ambos desconfiavam dele. Nestas três histórias da Bíblia, em cada caso, se você observar, não é revelado o motivo das ações do sujeito principal. Nos dois primeiros casos, Deus. E no terceiro, o Pai. Veja que Deus ele proibiu Adão comer o fruto, mas não deu motivo. Deus não disse, ó, não coma, por isso, isso. Ele só disse a consequência. Se você comer, vai ter como consequência a morte. Mas o porquê Deus não disse. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus não disse porque esse era o teste. O teste que Deus fez com Adão foi esse. Olha, eu não quero que você coma. Ele não disse por quê. Deus não disse por quê, mas isso já deveria ter sido motivo para Adão e também para Eva confiarem nele. Aí o diabo observou aquilo e entrou em cena e deu um porquê. Já observou isso? E foi um porquê qualquer, sem sentido e pior, um porquê mentiroso. E Adão confiou no inimigo, porque ele falou onde Deus calou. Que coisa triste. E aí a gente vê Jonas, né? Deus envia Jonas
mas não disse o que iria acontecer. Aí Jonas, quando viu tudo aquilo, aquele arrependimento, aquele jejum, o pessoal jogando cinza para o alto, pano de saco, o rei, até os animais, quando ele viu tudo aquilo, Jonas desconfiou de Deus. A tentação foi a mesma de Adão e Eva. Deus está escondendo coisas de mim. E com os dois filhos da parábola, porque o pai não disse ao mais novo que ele seria bem recebido, bem-vindo, caso ele voltasse, e nem disse ao mais velho que tudo ali lhe pertencia. Ele só fala no final. Ambos desconfiaram da bondade e do amor do pai. Então, para não cairmos nestas mesmas armadilhas, deveríamos confiar em Deus. Mesmo quando Sua palavra não nos diz, assim, pelo menos de início, os porquês dos seus pedidos. Deveria ser suficiente para nós o simples fato de que Deus disse e pronto. Sim, e o motivo, e isso aqui não é fé cega, não é. A gente é suficiente e pronto, porque o motivo é que Deus, ele se relaciona, olha, voltamos ao relacionamento, ele se relaciona com a gente. Deus está totalmente envolvido com cada um de nós. Essa é a nossa confiança e a nossa fé. Vamos falar um pouco mais sobre isso. A nossa confiança em Deus, ela tem de estar ligada à nossa fé no Senhor. É, tem gente que diz que essas coisas não acontecem no Antigo Testamento. Fica mais claro no Novo Testamento, por causa de... Sabe, isso é uma conversa tola de dizer que Deus é amor, porque ele só no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. É mentira. No Antigo Testamento, vamos falar aqui um pouquinho de fé em relação a isso. No Antigo Testamento, fé não era, em primeiro lugar, um conjunto de leis, de doutrinas, de ensinos, de orientações. Em primeiro lugar, não. Fé no Antigo Testamento estava ligada a relacionamento. Porque as pessoas sempre se lembravam do que no Antigo Testamento? Da aliança que tinham com Deus. E esse é um excelente ponto de partida para a nossa confiança. Relacionamento que Deus tem com a gente e nós tem com Ele. Mas é claro que esse relacionamento entra em risco se nós não tivermos envolvimento com a palavra de Deus. Entenda isso. Conhecer a palavra de Deus faz parte do nosso relacionamento com Ele. Afinal, como é que nós vamos colocar a nossa fé em ação no dia a dia? Lembra lá do diabético e do bolo? Como é que a gente vai colocar a nossa fé, sabe, para caminhar na nossa jornada cotidiana, se nós não sabemos o que é que Deus disse? Lembre-se também de Abraão. Ele agiu de acordo com o que Deus disse. E para encerrar, devemos ter consciência de duas coisas extremamente importantes quando falamos sobre como confiar em Deus. A primeira, e que deve estar bem claro para nós, é que sem Deus nós estamos a sós neste mundo. Não tem mais ninguém. Lembre-se, a gente está falando de confiança. Sem Deus, não há para onde ir. Ninguém poderá vir em nosso auxílio. Então, nós não temos a ajuda de que nós necessitamos se não estivermos em relacionamento com Deus. Eu digo isso porque existem coisas que só Deus pode fazer por nós. Mais ninguém. E por mais que nós amemos a nossa família, nossa igreja, pessoas extremamente íntimas a todos nós, não conseguiremos vencer certas fraquezas que fazem parte da natureza humana enquanto estamos aqui na presença do pecado, em meio a tanto pecado. Pecado do próximo e pecado nosso.
E eu falo, por exemplo, sabe do quê? Do medo. Medo? Sim, medo. Todos nós temos algum tipo de medo. E isso não tem terapia que resolva. E olha, eu não estou aqui desdenhando da ciência. Claro que não. Ciência é boa, é muito importante, e eu não consigo entender coisas boas onde Deus não esteja ali. A questão é que, como toda criatura, a ciência também é limitada. E se a ciência é limitada, então eu não posso confiar na ciência de modo ilimitado, 100%. Não, não posso. Mas aí Deus vem em nosso socorro em situações que simplesmente parecem sem solução. Daria para a gente falar muito sobre isso, mas eu selecionei apenas uma passagem. Ela está no Antigo Testamento, está lá no Salmo capítulo 34, versículo 4. Eu já abri aqui. Salmo capítulo 34, versículo 4. Que texto! Que coisa maravilhosa! É coisa que não tem solução nesse mundo. Só Deus pode fazer. Veja sobre esse assunto aqui do medo, no Salmo 34, versículo 4. Já abriu aí? Se não, eu vou ler e você acompanha. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu tenho os meus medos também. Existem âncoras que eu arrasto desde a minha infância. Não, não é medo do escuro, não. É medo, sabe? Medo da solidão, sabe? Medo de não obter certas respostas. Às vezes eu pergunto aqui em casa para a esposa: será que eu vou chorar nessa situação? Não sei. E são coisas que nos acometem. Todos nós temos. E aqui esse salmo, o salmo, a gente não sabe exatamente quem é o salmista. Ele é tradicionalmente atribuído a Davi, aquele de quem nós já falamos aqui, o guerreiro, dificilmente estava sozinho, sempre tinha um exército ao redor dele, e sempre tinha alguém, um valente do lado dele também. Então, quer dizer, e ele também era uma figura, sabe, um guerreiro, uma figura que você diz assim, ah, esse aqui não tem medo de nada. É mesmo? Ele está falando não só de um medo, mas de medos. E ele está dizendo que o Senhor o livrou de todos os seus temores. E por que, que o salmista, Davi ou outro, não interessa, mas é um ser humano como eu e você, por que, que esse salmista buscou o Senhor? Isso é o que interessa. Não é quem disse isso. É por que ele disse isso. Ele é um ser humano que nem eu e você. E esse ser humano aqui, que está na Bíblia e escreveu isso, e foi aprovado pelo Senhor, e foi aprovado por todos naqueles dias, ele, por que, que ele diz isso daqui? Por que, que ele chega a escrever isso daqui e buscar o Senhor? Ele fez isso porque ele confiava em Deus, porque sabia que Deus é digno da sua confiança e é da nossa também. E qual foi o resultado? O Senhor o livrou de todos os seus temores. Eu gosto de ler esse texto daqui, isso aqui me ajuda. Espero que a você também te abençoe. Esse aqui é um ser humano lá de antigamente, com os mesmos problemas do ser humano de hoje. Aquele lá buscou o Senhor. Olha só a solução. Talvez a diferença entre o ser humano de antigamente e os de hoje, a diferença esteja na solução. Não nos problemas. Os problemas são os mesmos. A solução qual é? Tem gente buscando tudo e nem pensa em Deus. A solução é Deus. Para esse tipo de coisa, só o Senhor.
E a segunda coisa extremamente importante e que temos de levar e ter em nossa consciência é que Deus ele é digno de confiança porque Deus é fiel. Olha só. A fidelidade de Deus para conosco diz respeito ao fato de Deus estar conosco sempre. Deus não é aquele que, olha, quando eu me lembrar de você, eu vou ao teu encontro, ou eu vou ter um bom pensamento a teu respeito quando eu me lembrar de você. Ou quando eu puder, eu dou uma chegadinha aí onde você está. Claro que não. Deus está conosco sempre, em cada momento das nossas vidas. E mais, Deus ele nunca nos abandona. Sabe o que significa isso? Significa que mesmo quando a gente está passando por algum problema causado por nós mesmos, ainda assim, Deus não nos abandona. Nós é que abandonamos o Senhor. Por vários motivos. Às vezes a gente tem até vergonha de Deus, não é isso? Tem gente que não quer nem orar, porque está com vergonha de Deus. A gente abandona, o Senhor não nos abandona. Para isso, eu quero que você leia aqui um texto comigo, maravilhoso, palavra de Deus, que é de onde nós tiramos as suas promessas, para que nós tenhamos fé e nós possamos acreditar firmemente, ou seja, termos confiança nele. Então vem de onde? Da sua palavra. Abra aí em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Lá na parte C. Parte C, é que o texto ele pode ser dividido depois da pontuação. Ele está na terceira parte. Hebreus capítulo 13, versículo 5. O que está escrito lá? De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Eu gostaria muito de falar sobre esse texto aqui, mas não vai dar tempo. Esse nunca jamais aqui é uma repetição que ele está fazendo aqui. E quando você olha lá no original em grego, parece até desnecessário, mas não é. A intenção aqui dessa repetição é enfatizar, deixar muito claro, sublinhado. É como se você estivesse riscando embaixo com a caneta em vermelho ali, para chamar mesmo a atenção, que ele nunca vai nos abandonar. Jamais te abandonarei. Coisa maravilhosa. Esse é um dos motivos que nós devemos pensar na confiança que devemos ter com o Senhor, devido à sua fidelidade para conosco. Hoje nós começamos a ver sobre confiança. Então foi dito aqui nesta aula que confiança é muito importante para o funcionamento das sociedades em geral. Mas ouvimos também que a confiança ela passa por uma crise sem tamanho nesse tempo que nós vivemos. As pessoas, ainda que necessitem, precisam de muita confiança, as pessoas têm a tendência a desconfiarem de tudo e de todos. Isso, claro, acabou afetando a igreja também. Já há muita desconfiança no meio cristão e isso põe em risco os mais diversos relacionamentos. Foi dito também que, apesar desta crise, nós devemos confiar em Deus, porque Ele não é limitado, Deus não falha. E depois foi dado o motivo, o porquê devemos confiar no Senhor. E é porque nós temos fé em Deus. E a fé está intimamente ligada à confiança. Por último, como devemos confiar em Deus? E a resposta é em relacionamento. Afinal, estamos em aliança com o Senhor, aliança do sangue de Jesus. É por este sangue maravilhoso que nós estamos unidos ao Senhor. E Ele tem envolvimento conosco e nós com Ele. Por isso, não podemos viver com Ele sem relacionamento. Isso não existe. É como nós devemos confiar em Deus, em relacionamento. Na próxima aula, nós vamos encerrar estas breves palavras sobre confiança,
refletindo sobre as ocasiões, e elas sim, elas existem, são ocasiões que vêm à nossa mente, aos nossos olhos, à nossa compreensão, e a gente, sabe, acha que parece que Deus sumiu, que estamos sozinhos no mundo e que o mal está vencendo. E aí? Nessas situações vem aquele pensamento. E aí? Devo confiar em Deus? Como é que eu devo reagir a essas provocações do mal? Na próxima aula, querendo Deus. Senhor amado, nós te agradecemos porque o Senhor conforta os nossos corações. O Senhor nos mostra que nós podemos, devemos confiar em Ti, porque é bom para nós. É também um artigo de fé, ó Deus. É da nossa confiança irmos na Tua direção. Mas é também saudável para nós. Vai fazer bem confiarmos no Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essas verdades manifestas por meio da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Senhor. Guia-nos para que nós possamos sempre nos lembrar, de que nós devemos confiar no Senhor, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor está sempre conosco. O Senhor é o nosso Deus maravilhoso. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá, como diz a tua palavra. Muito obrigado, Deus querido. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Principalmente nos abençoando com essa abertura maravilhosa que o Senhor faz. Nos chamando, dizendo: venham, confiem em mim. E é o que nós queremos fazer, Senhor. Confiar em Ti. E logo mais à noite, Senhor, queremos também confiar que o Senhor continuará falando conosco por meio da Tua palavra. Abençoa o Teu servo, pastor Clodoaldo, na entrega da palavra. Sê com ele, abençoa. Também todos aqueles que estarão envolvidos ali, ó Deus, e, claro, também aqueles que estarão assistindo, ouvindo da Tua palavra. Muito obrigado por todas essas bênçãos. Te agradecemos, ó Deus, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, na comunhão do Teu Santo Espírito, hoje e sempre. Amém. Até a próxima oportunidade, querendo o Senhor.